Fala aí, pessoal. Eu sou o Maico Pereira e você está no canal Na Lixeira, agora num formato inédito. É a primeira vez que vou fazer uma interação por áudio, a princípio, aqui no canal. Convidei o meu irmão Danilo Mesquita e nós vamos conversar sobre essa final da Copa América, né? Eu tenho que confessar que, a princípio, eu relutei um pouco para fazer esse tipo de vídeo, né, de falar sobre a Copa América, porque eu achei que ela estava sendo bastante desprezada, tanto pela mídia quanto pelo público. Havia uma atenção muito maior, por exemplo, para a Eurocopa, onde já tem público, inclusive, enquanto que a Copa América ela iria ser realizada na Colômbia, aí depois a Colômbia desistiu de sediar, passou para a Argentina também desistiu de sediar a Copa América, ela caiu aqui no Brasil, no colo do Brasil, e houve até umas acusações políticas, inclusive, mas não é nesse tópico que nós vamos entrar, nós vamos falar apenas sobre o futebol em si, sobre a final entre Brasil e Argentina. O que me animou muito a fazer esse podcast com meu irmão é que deu essa final entre Brasil e Argentina no Maracanã. Então, eu acho que é algo que a gente tem que celebrar, né? No meio do futebol, por ser um confronto histórico, né? Ser uma rivalidade que atravessa gerações, né? Ter esse confronto entre Brasil e Argentina, entre Messi e Neymar, aqui no Maracanã, valendo um troféu, é muito válido. Se fosse só um jogo de eliminatórias ou algum amistoso, claro, não iria valer muito a pena, mas sendo um jogo que vale um troféu, é muito interessante, é muito bacana. Então, meu irmão me convenceu a gente trocar essa ideia. Eu vou chamar ele aqui. E aí, Danilo, pode falar com a galera aí. A galera já te conhece já do primeiro podcast, da apresentação, mas fica contigo agora. Fala galera, é um prazer estar aqui mais uma vez nessa nova fase, né, do nosso canal, a Lixeira, cada vez mais expandindo, né, a, toda o conceito e também o campo de, vamos colocar assim, é o campo de transmissão no qual nós podemos chegar. Ainda bem que no final o pessoal me ouviu, né? Acho que a Copa América, apesar de tudo, ainda continua tendo a sua tradição. Eu acredito que faz parte da cultura, né? Não só do Brasil, mas como também da América do Sul. E isso torna cada vez mais empolgante, né? E ter uma final, mais uma vez, de Brasil e Argentina. Então, é um grande prazer estarmos juntos, né, nesse formato inédito, para iniciar já com o pé na porta. Isso aí. E a última vez que teve uma final entre Brasil e Argentina foi em 2007. O Brasil meteu 3-0, ganhou com maior facilidade, que eu lembro. E teve uma outra final anterior, né? Que foi aquela de 2004, com aquele gol do Adriano nos últimos minutos. É, aquele... o imperador, né? O Imperador. Inesquecível, cara. É, Aquele dia ali é, eu odiei Adriano com todas as forças. Mas é, futuramente depois ele deu aquela alegria, né? Lá em 2009, com isso. o Hexa, né? Hexa do brasileiro. Ele levou o Flamengo nas costas. Ele e o Pet. Aí vale citar também uma coisinha aqui, é que tanto eu quanto meu irmão, nós sempre admiramos muito o futebol da seleção argentina. Já torcemos muitas e muitas vezes pela Argentina, em Copas do Mundo, em tantas e tantas outras competições. Torcemos pela Argentina em 2014. Possa ser que alguns brasileiros não gostem disso e até nos critiquem. Mas é uma coisa que está enraizada na gente, né, Dan? Uma coisa É, desde a infância, né? com certeza. Só uma ressalta aqui, né? Mais uma vez, o meu filhão aqui, que é Mais do que aquela eterna companhia, ele está bem pertinho aqui. então, o pessoal que está acompanhando o nosso podcast sabe que ele sempre comenta. Então não Isso se aí. assustem aqui, esse moleque esperto pra caramba. Nós somos três, na verdade. Eu esqueci É, realmente de apresentar o Clark. O Clark também vai fazer seus é, argumentos também, mais Talvez na ele língua seja dele. mais um futuro aí
argentininho, né? Ou não. Saiu a É, decisão dele. é isso aí. Mas aí, Ah, pode falar, Dan. Não, quer comentar aí alguma coisa? É que Comenta eu ia esse. comentar o seguinte, né? Eu falei que tanto eu quanto você, a gente sempre torceu pelo futebol da Argentina, mas que desta vez eu vou mudar de lado, não tem como, eu vou torcer pelo Brasil. Essa é uma questão polêmica, né? Porque, como você colocou, né? Desde a nossa infância, ali na época de 96, né, 99, a gente viu a seleção da Argentina com grandes jogadores, até com grandes nomes, né? Batistuta, Ortega, que ficou enraizado em nossas mentes. Teve aquela Copa de 98, aquele jogo contra a Inglaterra, né? Que o Roa, o goleiro, pegou uns pênaltis e classificou a Argentina. Com a Argentina. Ele ficou eternizado, né? O Roa. Então, dessa época, né, que a gente já vinha descobrindo o que era futebol, entender um pouco o que era futebol, e a gente passou a ser encantado pela raça, né? A Argentina foi muito um time que demonstrava muita raça. Não que o Brasil não jogasse bem, muito pelo contrário, o Brasil sempre foi uma grande seleção, muito forte. Mas a gente estava mais para aquele lado dos cabeludos, né? Do que do pagode. E aí eu acho Era. engraçado que muita coisa influenciou na nossa vida por conta disso, né? Muita coisa foi moldada, vamos dizer assim, por um fator engraçado como esse. Até naquele podcast, ó, naquele vídeo que você fez lá, o top um e 2, né, dos filmes, e você fala do Corvo, é uma discussão que a gente já teve até, que o Corvo tem muitos elementos da nossa personalidade e acabou até influenciando esse lado do futebol. A gente é É. fã. Foi um tópico legal que você fez um comentário bem bacana, né? O Brasil sempre teve relacionado a essa coisa do samba, né? Do pagode e tudo mais. Talvez por a gente ser roqueiro, a gente e a Argentina ter mais esse lado, né? O público argentino dentro do rock é extremamente apaixonado. Opa, É aí assim foi falar mesmo. do rock, o bebê chorou. O Clark é um forrozeiro, tá? Não gosta de rock, É não. forrozeiro. Mas tá de boa. Então, aí tem aquela coisa dos shows das bandas na Argentina, você vê que é uma coisa, né? Mais enraizada, assim, os cabeludos e tudo mais. Não sei se era esse é um dos fatores também, acho que sim. E a cor da camisa, né? Fez com que a gente tivesse muito mais uma admiração em assistir a Argentina jogando do que em assistir o Brasil jogando aquela uniforme amarelo, aquela relação com o samba. Acho que isso não. A gente não teve identificação com a Verdade. seleção brasileira. Hoje a gente é um pouco mais maduro nessa questão, né? E a gente até entende. De certa forma, a gente consegue ser imparcial. Mas Sim. antigamente rolava muita parcialidade desses elementos. Tipo, os caras pagodeiros não gostam. Enquanto o outro time, cara, a Argentina, até mesmo o Uruguai, que a gente também tem um carinho muito grande, É. também sempre foi na mesma vibe ali deles, né? No mesmo estilo. Isso. Também sempre gostei do Uruguai, né? Aquela coisa da A Celeste, Celeste, é verdade. a Eterna Celeste. Então, e aí, a gente vai entrar nesse ponto já? Nesse ponto mais polêmico? Eu vou torcer pelo Brasil, você vai estar É. torcendo pela Argentina pela primeira vez na história aí desse confronto. A gente vai estar em lados opostos. Não, vamos entrar já nessa parte aí já. Vamos nessa. Você pode argumentar aí essa blasfêmia que você vai estar fazendo sábado. Cara, por quê? Porque hoje eu tô vendo principalmente essa seleção que está na Copa América. É, eu tô vendo ali, cara, uma coisa muito relacionada com o Flamengo, que é o meu time de coração. É um time. Então, assim, não tem como eu torcer contra o Paquetá, o Vinícius Júnior, o Everton Ribeiro, o Gabigol, cara. O Gabigol que deu uma Libertadores pro Flamengo depois de tantos anos, cara. Essa turma vai estar
buscando um título com a camisa da seleção brasileira. E se eu não me engano, deve ser o primeiro que eles estão buscando. Então, eu tenho um carinho muito grande por esses caras, cara. E aí você já coloca 4 caras que tem um diferencial muito grande, cara. Tem um futebol muito grande. Então, realmente, cara, como eu falei brincando, mas é uma coisa meio séria, cara. Eu vejo o Flamengo aí como uma base dessa seleção da Copa América. São 4 jogadores que podem fazer a diferença. Eu tenho simpatizado muito com a equipe do Brasil, porque, sei lá, talvez por ter muitos caras desconhecidos, eu tô vendo um pouco mais de humildade do que vi alguns anos atrás. Eu ainda sou um cara que não sou fã do Neymar, mas ainda assim, cara, eu acho que quando se fala em seleção, o Neymar ele consegue um diferencial maior que o Messi na Argentina. Tudo bem que o Messi não tem o mesmo aparato, assim, não tem o mesmo elenco ao seu lado que o Neymar disponibiliza quando está jogando pelo Brasil. Eu vejo o Brasil hoje como um time muito mais forte que a Argentina, sabe? Um time muito bem, muito melhor treinado. Acho que o Tite é um grande técnico, apesar de algumas críticas. Então eu vejo o Brasil como um grande favorito para essa final. E como eu disse, cara, eu vou estar praticamente assistindo o Flamengo e a Argentina. Flamengo de amarelo com o Neymar, sabe? O meu modo de assistir esse jogo é Flamengo de amarelo com Neymar versus Argentina. Ah, E eu vou chutar um falo. placar. Para finalizar, eu Vai. acho que vai ser 3-1, com 2 gols do Gabigol e um gol do Paquetá. E o Messi descontando de pênalti para a Argentina. Eu também acho assim que vai ser um grande jogo, né? Primeiramente, a Copa América, eu acho que ela teve um momento até meio injusto por conta das emissoras, da mídia e por conta dos jogadores. Eu lembro que antes de começar a Copa América, acho que faltando umas 2 semanas, houve umas 2, 3 semanas, houve um momento de polêmica que os jogadores estavam querendo boicotar. E aí eles começaram a falar que não eram só jogadores brasileiros que não se sentiam à vontade nessa questão de fazer uma Copa América na pandemia, mas também os jogadores das outras equipes, né? Então, por um momento eu pensei assim, então a gente não vai ter as grandes celebridades, né, os grandes jogadores, mas não foi bem isso o que aconteceu, né? Não foi bem isso que aconteceu. Acho que todo mundo veio, começou, apesar da mídia tentar abafar, pelo menos não o SBT. Eu acho que o SBT, não vou falar que ela pegou uma bomba no momento errado, mas eu acredito que o SBT está plantando uma semente agora para futuramente colher bons frutos. Coisa que já vem fazendo com a Libertadores, acho que desde 2019, ou 2020, que até 2019 estava pela Globo. Mas enfim, veio todo mundo, cada equipe veio jogando. Eu confesso que a fase de grupo eu não dei muita atenção, mas eu concordo que o Brasil tem um time mais forte. Eu acho que desde 2019, né, quando foi campeão, o Brasil já demonstra isso. O Tite está numa fase, não vou falar que é uma fase excelente, porque eu também não vejo o Brasil ainda como uma força mundial do futebol, como foi, né, em 2002, como foi em 99, mesmo ficando em segundo lugar. Mas, assim, é clássico, né, cara? Clássico é difícil de dizer. Eu acho também que o Brasil vai ganhar, vai ser campeão. Isso eu já estou meio que conformado, acho que o Brasil consegue um bi. De repente, por 2-0, até mesmo por 3 também. O Brasil vem melhor, já faz um bom tempo. O Tite já vem trabalhando com o Brasil também, já faz um bom tempo. Então, por mais que os jogadores mudem, né? A seleção venha a ter um ou outro jogador diferente, o Tite tenta sempre manter os mesmos caras para tentar manter o mesmo estilo de jogo. Só que assim, o problema da Argentina é você só ter o Messi, não menosprezando Di Maria, Agüero, entre outros, mas o problema é quando você tem um único jogador
que os outros ficam muito apagados ou tentam jogar só para ele. Aí fica difícil, né? O cara vai ser marcado o jogo inteiro, o cara vai ser visado o jogo inteiro, então é muito difícil essa única pessoa decidir. A menos que o jogo siga 0-0 até, sabe, um dado momento que o cara consegue fazer o único gol da partida e as duas equipes não conseguem avançar e acabe 1-0. Sim, realmente. É quando você tem um único jogador que é referência, se você coloca dois caras ali para marcar ele, fica muito difícil do time desenvolver as jogadas. Fica sem recursos, né? E enquanto que o Brasil tem mais recursos nesse sentido. Se você colocar só o Everton Ribeiro ali e mais uns dois, agora eu nem lembro, cara, o nome dos jogadores do Brasil que estão compondo ali o meio-campo, cara, você já tem muitas outras variedades, cara, para poder sair com a bola, sem precisar sair na base do chutão, como eu já vi a Argentina fazendo em alguns Sim, jogos. é. É uma coisa que acaba acontecendo. Eu vou É, estar torcendo para a Argentina sempre, né? Apesar de achar que o Brasil vai ganhar. Se a Argentina vencer, né? Eu arriscaria um placar de 2-0 no máximo, 1-0, 2-0, talvez no sufoco, um gol de pênalti. Acho muito difícil que aconteça. Acho que aconteça. Pênalti, acho que vai ser muito difícil. Acho que o Brasil vai ficar muito ligado nesse assunto e não deixar que isso venha acontecer. Um pênalti. eu acho que para a Argentina vencer, cara, por 2-0, assim, a Argentina teria que fazer um jogo incrível, sabe, um jogo excelente, perfeito em todos os sentidos, o sentido tático, técnica, raça, e o Brasil teria que jogar muito, muito mal, sabe? Muito, muito mal. Por isso que eu estou acreditando na vitória do Brasil, porque eu acho que esse é um cenário quase impossível de se acontecer. A Argentina pode até jogar muito, muito bem, mas se o Brasil também jogar bem, o Brasil não só mantém equilibrado, como o Brasil ainda se sai melhor. É, Agora, uma coisa que eu ia perguntar não. para você, né? Você comentou sobre a repercussão da Copa América, que a Copa América está sendo disputada sem público, né? Então, isso já tira muito do impacto dela, né? Daquele charme de você ver os torcedores no estádio gritando, cantando. Mas como é que ficou a repercussão dessa final aí onde você mora, em São Paulo? O que que o pessoal tem falado? Fala o pessoal comum, sabe? Não a mídia. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ninguém está comentando nada, sabe? Ninguém fala nada, nem parece que vai ter uma final entre Brasil e Argentina no Maracanã, sabe? Que é uma coisa que é muito chamativa, né? Ninguém comenta nada, ninguém sabe de nada. Uma coisa, eu acho que vai passar meio despercebido por aqui. Talvez na hora do jogo possa rolar alguns fogos, caso o Brasil faça um golzinho, mas tá com uma cara meio que de final de Taça Guanabara aqui. Entende? Sabe, um Flamengo e Boa Vista na final da Taça Guanabara. E é por aí em Cara, São Paulo. aqui tá a mesma coisa, cara. Aqui, eu não sei se o meu círculo de amizade não tem um interesse pelo futebol, principalmente de seleção, mas tá a mesma coisa. Eu comento muito com a minha esposa, né? Eu e a Marisa, a gente conversa bastante, e devido às quartas de finais para cá, a gente veio comentando mais do que a fase de grupos e tal. A repercussão entre as pessoas aqui, ninguém, além de ninguém comentar nada, né? A gente vê até uma certa, vamos dizer assim, resistência, né, de querer dar atenção. Talvez de um modo geral, a gente tenha ficado com aquela sensação de que todos nós somos idiotas, né? Porque, como você comentou lá no começo, a Copa América ela não aconteceu na Colômbia. Primeiramente, ela não aconteceu no ano passado, que estava marcado. Depois, claro, a pandemia estava muito avançada, tudo mais. Nesse ano não aconteceu na Colômbia. A Colômbia vem enfrentando problemas de crises políticas. Dizem que está havendo uma espécie de guerra civil lá, alguma coisa assim, uma revolta. Em contrapartida, a Argentina, que vinha muito bem no sentido de controlar a vacinação, a pandemia, o país parecia estar andando, sendo o primeiro país da América do Sul a começar andando nessa questão, ela sofreu um baque muito grande quando novamente o grupo,
o número de infectados aumentou, isso desanimou muito. E só que no Brasil, essa questão de número de infectados nunca diminuiu, né? Apesar de a mídia ter escondido isso por conta das eleições, que foi um absurdo, mas nunca diminuiu. E o povo, eu acredito assim, de um modo geral, meio que largou de lado mesmo isso de Copa América, pelo menos dessa vez, por conta desse tipo de tratamento que foi dado. Pô, do nada, os caras começaram a falar que a Copa América ia vir para o Brasil, e do nada já estava tudo confirmado, do nada já tinha campo, do nada já estava rolando a bola. Tipo, Sim, acho que foi uma coisa muito rápida, né, para o pessoal absorver, né? ninguém teve. Entender, Eu, entrar no eu, clima. cara, eu até entendo, sabe, no sentido assim, tá tendo o Campeonato Brasileiro, tá tendo Libertadores, teve os estaduais. Cara, Sim, eu entendo, eu acho que as pessoas entendem, mas da forma como foi acertado isso, foi muito rápido e desanimou de uma certa forma a galera. entendo. Agora, uma outra pergunta a ser curiosa. Vamos supor que fosse outro cenário e tivesse torcida, tudo mais, as coisas estivessem normalizadas. Você é a favor de, numa decisão, por exemplo, haver fatores assim extracampo para atrapalhar o adversário? Por exemplo, se os torcedores brasileiros fossem ao hotel da Argentina para soltar fogos na noite, na véspera do jogo, sabe? É, tentar, de alguma maneira, atrapalhar a concentração dos caras, cortar a luz do hotel, dificultar a chegada deles no Maracanã. Você é uma pessoa a favor desse tipo de comportamento? Cara, eu acho que o que importa é o teu respeito, né? Você tem que respeitar o seu adversário. Eu aprendi que adversário não é inimigo. Eu acho que existe uma grande diferença, um abismo, né, entre essas duas palavras. Então, assim, dentro do campo e fora do campo, independente se é Brasil e Argentina, se é Flamengo e Vasco, se é Palmeiras e Corinthians, se é Internacional e Grêmio, eu acredito que existe ou deveria existir sempre o respeito. Então, assim, dentro do estádio, cantar, né, a torcida que Motivar, né? motivar, a torcida que é adversária, cantar o tempo todo. Por exemplo, aqui em São Paulo, né, quando é dia de clássico, é torcida única. Então, se vai jogar lá na casa do Corinthians, só vai ter corintiano, não vai ter galera do outro time. Então, isso aí já causa uma pressão muito legal que o outro time tem que superar. Mas agora, você chegar, jogar pedra no ônibus, travar trânsito, cortar a luz do hotel, até, entendeu? Fazer um tipo de manifestação que já parte para a violência, aí já, eu acho que o cara já perde a razão. Eu acho que o torcedor, infelizmente, já perde a razão. Um Sim. fato curioso, cara, relacionado à pandemia, é que a Argentina, ela preferiu não se hospedar no Brasil. É uma coisa bem interessante. A Argentina, a equipe argentina, né, a Associação de Futebol Argentino, eles decidiram que eles não iriam se hospedar no Brasil. Então, o que que acontece? A Argentina, pelo meu entender, ela vem, de repente, ela faz o reconhecimento de campo, faz o jogo e volta para a Argentina, cara. Então, não tem como, cara, você esperar que os caras venham mais cansados do que uma viagem da Argentina até o Brasil. Então, Uhum. acredito que existe até uma desvantagem nisso, infelizmente, não puxando a sardinha para a Argentina, mas foi um fator que eu acabei de descobrir esses dias. Por um lado, achei interessante, por outro lado, achei também até meio que exagerado por Sim. parte deles. Até porque nem tem torcida, né? Não É, tem e essa. aí, essa é a verdade. E aí, só para finalizar o comentário, você falou de torcida, né? A Eurocopa Aham. tem recebido muita atenção por conta desses avanços, né? Hoje os campeonatos já têm torcida, de repente o estádio não está lotado, mas está bastante cheio. Não só os campeonatos nacionais, como a Eurocopa em si. A gente vai ter aí Inglaterra, Itália. Mas ainda assim, né, você tendo um clássico europeu com estádio cheio, a galera indo, não tem, cara, o mesmo peso de Brasil e Argentina, mesmo de estádio vazio, cara. É Sim. interessante. É.
mundialmente falando, não tem o mesmo peso. Eu acho bem legal, cara. Acho que é um orgulho de ser sul-americano, Isso. né? A rivalidade é mais tensa, né? É a rivalidade mais tensa, é um clássico. E por conta de vários fatores históricos que já aconteceram entre Brasil e Argentina. Teve uma final lá na Argentina, aliás, uma Copa do Mundo lá na Argentina, e contam histórias de que o time do Brasil ele sofreu muito lá com sabotagens relacionadas à Federação Argentina, porque os caras argentinos eles queriam de todo custo evitar que o Brasil ganhasse uma Copa do Mundo lá dentro. Então, também teve uma história de um jogo contra o Peru, que a Argentina tinha que vencer por 6-0 o Peru para poder desclassificar o Brasil. E aí, em pouco tempo, a Argentina entrou em campo e meteu 6-0 no Peru. E aí se falou muito que aquele jogo foi comprado, que a Argentina comprou o Peru para poder eliminar o Brasil. Então, é uma rivalidade muito histórica, muito É, antiga, com muitos e, episódios assim. É jogo na e aí, Argentina, onde o público na Argentina fica a 2 metros do campo. Então o cara fica ali, o cara do Brasil vai bater um escanteio, ele é chamado de macaco, é cuspido, sabe, é xingado. E aí quando vem pro Brasil, aí não rola a mesma hostilidade por parte da gente, sabe? Acho que Maico, deu uma falhada no seu som aí, cara. É que deu uma falhada no som. Ficou mudo pra mim. Enquanto o Michael tenta resolver aqui o problema, a gente vai dando finalidade, então, ao nosso podcast, né? Infelizmente teve uma falha aqui no final do som, mas é interessante que o Michael trazia a atenção de que em 78, né, na Copa da Argentina,